Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovens Cientistas. E nós que, depois de uma entrevista muito interessante e que trouxe muitas contribuições para a área do ensino, eu falei como estudar em universidades públicas. Eu falei com a reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é a reitora Joana Angélica Guimarães da Luz. Então, se você tem interesse em ver essa conversa com a reitora Joana, por favor, vai aí no canal, né? E procura, porque tá. E é muito, mas ela trouxe muitas questões bastante importantes. Eu começo essa conversa de hoje, primeiro, dizendo o seguinte, não esquece de seguir a gente no Instagram, Professor Polímeros. E se você não tiver tempo de ficar na internet, não esquece que a gente também está nas plataformas, né, no podcast, aonde nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple e no Google Podcast. Bom, eu já fiz propaganda. Eu sei que você deve estar curioso para ver o meu convidado de hoje. Gente, vocês não têm noção como foi difícil trazer esse cara. O cara é empresário, dono de um monte de empresa. E ele, nossa, tinha uma hora que ele estava viajando, tem hora que ele estava no Rio, tem hora que ele estava no Espírito Santo. E eu só chavecando ele para quê? Para ele vir aqui no canal para falar de um tema que é extremamente importante, que é sobre reciclagem do PVC. E olha quem eu convidei. Olá, José Antônio Pereira, o engenheiro José Antônio Pereira. Tudo bem, José Antônio? Tudo bem, melhor agora estar conversando com o professor. E inicialmente eu queria agradecer a oportunidade de estar no seu canal, para ver se eu consigo retribuir um pouco das experiências que tive para a sociedade como um todo, para os jovens cientistas especialmente. Eu que sempre estudei em escola pública, me sinto na obrigação de devolver um pouco para a sociedade, não conhecimento científico, eu não sou um homem cientista, né? Mas eu sou um engenheiro que partiu para o empreendedorismo na área do plástico. Então, eu tenho uma vivência mais na área de empreender e arrojar do que propriamente de pesquisa científica. Mas eu acho muito importante, estou muito satisfeito de estar conversando com o senhor hoje. Vamos ver se a gente consegue transmitir coisas positivas aí para todo mundo. E eu aqui fico muito, mas muito agradecido, primeiro por você estar aqui, por dedicar seu tempo. E eu acho que eu tendo a discordar um pouquinho de você em relação a uma questão. Eu acho que a ciência, ela se tem uma ciência também aplicada, e você faz muita ciência, muita tecnologia, e eu vi a sua história, eu pude conhecer você ali uma vez, eu acho que era em Santa Catarina, que a gente foi dar uma palestra e a gente estava junto. Quando eu ouvi a sua fala, eu falei: esse é o cara, eu tenho que levar ele para o canal. Olha, eu estou muito satisfeito de estar aqui com você, porque você sabe muito, né? E não só do conhecimento prático, mas sabe o que vai dar nas misturas, no aquecimento e assim por diante. Bom, eu vou. Antes de mais nada, eu quero conversar aqui, eu quero te apresentar. O engenheiro José Antônio Carlos Pereira, ele é um engenheiro mecânico, né? É o idealizador de uma empresa chamada Uniplástico. Uma empresa que, desde 1998, produz tubetes, né, de PVC, em especial produtos reciclados. Fez curso na Universidade Federal de Santa Catarina, vindo do interior de São Paulo e ficou profissionalmente no estado de Santa Catarina. Quer dizer, gostou de Santa Catarina, né, Zantônio? Ah, mas não tem como não gostar desse estado, né? Esse estado me acolheu tão bem profissionalmente, desde a universidade, que aqui é uma universidade muito bem conceituada, especialmente a engenharia mecânica que eu cursei aqui, entrei em 74, saí em 79,
Então, é um estado que reúne muitas condições. Eu tenho algumas informações sobre o estado para a gente conversar ao longo desse período agora, e é realmente um lugar fantástico. Eu sou um apaixonado por aqui e não sou suspeito para falar, porque vim de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, a quem eu ainda tenho grande carinho, que é Presidente Epitácio, o pôr do sol mais bonito do Brasil, eleito aí Verdade. recentemente. Então, eu tenho um grande prazer em estar aqui em Santa Catarina, criei meus filhos, me casei, me formei aqui, estou muito satisfeito aqui, é um lugar muito, muito interessante, Santa Catarina. É verdade. Santa Catarina é um estado muito bonito e acolhedor, né? Que eu acho que é muito importante, né? A gente se viu em dezembro e eu fui, nossa, muito bem recebido, lá pelo Matheus, para aquela turma lá da Unesco. Bom, você sabe que eu aqui no canal, a gente começa a colocar, às vezes, o convidado numa situação meio que eu quero saber a vida do meu convidado. Então, vou combinar uma coisa. Eu queria saber o seguinte: você, Antônio, você nasceu aonde? Professor, nasci em São Paulo, perto de Bauru, Cabralha Paulista. Depois me mudei para Presidente Epitácio, em função de um projeto do meu pai de ir para o Mato Grosso, mas ali na época era a última parada da Estrada de Ferro Sorocabana, e ali ficamos e não saímos, não chegamos aí para o Mato Grosso. E ali meu pai fez uma carreira profissional até 1967, quando teve ali um deslize e caminhou um pouco para trás ali, estava muito bem e caminhou um pouco para trás, e estudei o ensino médio lá, em escola pública, primário e tal, e quando estava ali no que a gente chamava de científico, né, prestes a chegar no vestibular, eu estava no segundo científico, no verão, encontrei uma pessoa que estudava aqui em Florianópolis e me perguntou o que eu queria fazer. E eu falei, eu quero fazer engenharia mecânica. A cidade não tinha nenhuma indústria que tivesse alguma influência sobre isso, mas eu queria fazer engenharia mecânica. E ele me perguntou onde. Eu falei, vou fazer no ITA. E ele regalou o olho, ficou assustado e falou, poxa vida, mas por quê? Eu falei, eu sou um bom aluno aqui e tal, e o ITA é uma boa escola. Ele me deu um dos conselhos mais importantes que eu tive na minha vida, que falou assim, olha, eu sei que vocês estão numa situação econômica não muito boa, e quando você sair daqui de Presidente Epitácio, você vai encontrar muita gente bem preparada pela frente e terá muita dificuldade de entrar no ITA. Mas eu estou em Santa Catarina, eu estou em Florianópolis. Eu nem sabia onde é que era isso na época, né? E lá, se você estudar muito, tem umas apostilas velhas, eu tenho uma república lá que te apoia economicamente lá, se você precisar. E se você estudar muito, você tem chance de entrar, porque a concorrência lá não é tanta na época, né? E é a melhor universidade de mecânica do Brasil, é conceituada e tal. E eu botei isso na cabeça que eu não poderia desperdiçar a chance de perder um ano, né, na história. Sim. E fui para Maringá, pedi para meu pai mudou para Maringá com a família, fui fazer cursinho. Aí tive um outro caso na vida que eu considero que é aquela sorte, né, que a gente tem. A gente vai buscar as coisas, mas tem que também ter a luz, né, ajudando. E cheguei em Maringá, fui fazer o cursinho, me matriculei no cursinho extensivo para me preparar para o vestibular. E era um ano. E aí eles deram a matéria até julho, toda a matéria deram até julho. Chegou em julho, o cursinho faliu, o cursinho não foi para frente. E os professores mais chegados nos reuniu lá, uns 10 alunos, e falou assim, olha, o cursinho não tem condição de fazer o segundo semestre, mas quem quiser ficar, nós vamos ficar aqui nessa sala e vamos levar a cabo o final do curso, de cursinho. E começou a reprisar a matéria toda de novo. Começou a apostila tudo de novo. Então, eu fiz 2 cursinhos intensivos num ano só. E estudávamos num grupo, professor e alguns alunos. Então, isso me deu uma possibilidade de absorver muita coisa e passar no vestibular aqui em Santa Catarina. E aí eu vim para cá e fiz a faculdade, lutei aí durante a faculdade também para me manter naquela coisa difícil de jovem, sem muito recurso, né? E foi assim que fiz a faculdade aqui, e tem uma experiência bastante bacana, isso me deixa muito, muito contente, porque a gente vai ganhando experiência e tal com a vida, né? E vim para Santa Catarina, adoro esse estado, um estado que apresenta muitas condições, é maravilhoso. E aqui fiquei, criei família, 4 filhas, todas aí encaminhadas, 6 netos, 4 genros, e vou pela frente, estou seguindo a vida aqui. É isso, professor. Bom.
E uma coisa que é legal você trazer toda essa história de vida e de superação também, que eu acho que é muito importante para aqueles que estão ouvindo, né? Que muitas vezes podem inspirar na sua vida. Agora vem uma coisa. Ô, Zé Antônio, quando você era criança, você era levado? Não, eu acho que não fui uma criança muito levada, porque eu Hum, apenas vivia numa cidade muito pequena, em que o convívio era muito tranquilo. A gente vivia aquela vida de criança de cidade interior, né? Então, mas eu tinha muita. Meu pai nunca levei uma cintada do meu pai nem da minha mãe, porque bastava um olhar naquela época, né? Então eu não posso dizer que eu é era levado. verdade. Mas santo também não fui, professor. Santo também não fui, não. É isso aí. Muito legal isso que você está falando. Bom, eu sei que hoje nós vamos falar sobre a reciclagem do PVC, mas antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre a reciclagem do PVC, eu queria que você me falasse um pouco, porque é lógico que quando você fala em reciclagem, você está falando em transformação de plástico, né? E aí, eu queria que você me explicasse o que vem a ser essa transformação de plástico. Bom, eu trabalho somente com PVC, né? PVC Perfeito. rígido. Então eu vou falar Tá. um pouco mais sobre aquilo que eu tenho mais sintonia, estou Perfeito. mais próximo, né? O Sim, sim. PVC ele é um derivado de petróleo que, Uhum. agregando o sal, forma o Sim. tal cloreto de polivinila, né? O PVC é um Certo. cloreto de polivinila. É pegar o cloro do sal, agregar a uma resina de eteno, que vem do petróleo, né? E formar, então, o PVC. É, obtém-se, obviamente, de outras maneiras. Existem outras maneiras de conseguir o PVC também, mas a grande volume é a partir do petróleo, né? Posteriormente, essa resina ela vai sofrer uma transformação térmica num Uhum. processo de extrusão, que é formar tubos contínuos, ou injeção, Sim. que é fechar um molde, colocar esse plástico lá dentro, temperatura para ele passar de ser um pó para transformar numa peça sólida e rígida, aí, né? Com alguma flexibilidade, é claro, né? Então, o PVC ele é hoje um dos grandes, umas grandes, maiores resinas que se utiliza aí para materiais é PVC. E tem derivados, PVC rígido, semirrígido, né? Eu trabalho só na linha de reciclagem e só com PVC, né? Essa é a Então, minha. você trabalha basicamente com policloreto de vinila, que é intrinsecamente um material rígido, mas com certeza, quando se coloca os plastificantes, a gente sabe que muda bastante essas propriedades. Agora, Zé, esse mercado, José Antônio, perdão, olha aquele que o professor Polímero já está ficando best friend e já está chamando de Zé. Não, É perdão. assim mesmo, é assim mesmo. É assim que eu sou conhecido, não tem problema. Diz uma coisa, Zé Antônio, o mercado, ele é muito grande? Olha, o mercado de plástico ele é imenso, né? Você tem Sim. muitas variantes dentro do plástico e na reciclagem, então é um Uhum. mundo muito grande, né? O mercado é crescente. Eu fiz a faculdade aqui em 74, 79, se falava só em como é que era a cadeia ali de carbono misturado com isso, com aquilo, né? As fórmulas do Tá, plástico. tá. Nem se falava em produtos plásticos. Então, nesses 40 e poucos anos, o plástico cresceu um absurdo. O mercado é enorme, né? E na área que Certo. eu estou, na reciclagem, ainda, Hum, eu diria que ainda está aí muito pouco explorado. Tem sim, muita coisa sim. para crescer na área de Muita coisa. reciclagem, tem muita coisa para se fazer ainda nesse setor, Sim. né? Agora, Santa Catarina é um estado que nós temos grandes empresas que processam muito PVC, né? Então a gente sabe que tem empresas grandes de tubos, tubos e conexões, na parte de motor também. Tem muita coisa que Santa Catarina tem, né? Santa Catarina é um estado que reúne muitas condições técnicas e no plástico ele se desenvolveu muito, né? Nós Muito, né? processamos aqui em Santa Catarina Hum, 11% de todo o plástico que é produzido no Brasil, né? Então, isso são números bastante grandes, né? O estado de Santa sim, sim. Catarina, eu vou fazer um linkzinho aqui com algumas informações. Temos 1% do território nacional, temos 3% da população do Brasil e somos o sexto PIB do Brasil. Um estado que reúne muitas condições e que processa muito, especialmente na área do plástico, na área de metal mecânica. A maior empresa de motores, talvez hoje eu não diria
só da América Latina, ela é uma multinacional brasileira, está situada aqui. As grandes marcas de tubos e conexões têm sua sede em Santa Catarina, a parte de injeção aqui no estado é forte, a parte da reciclagem tem crescido um absurdo, né? Nós somos o segundo estado em processamento de plástico virgem, né? Resinas virgens. Somos o segundo em reciclagem no Brasil. Nós temos um número absurdo de grande aqui de empresas que trabalham com plástico, né? É muito interessante o estado. Ô Zé Antônio, eu quando conheci você, eu falei assim, nossa, esse engenheiro é um cara muito especial, porque eu fico pensando o seguinte, hoje, no dia de hoje, a gente fala muito de ESG, Environmental Social Governance, a preocupação com o meio ambiente está começando a crescer, mas eu falei aqui que você criou uma empresa em 1998, né? Ou seja, teve uma certa visão, né? Porque lá em 1998, como é que era a época? Aquela época se falava tanto dessas questões ambientais? Não, eu Não, né? nunca. Não se falava, e eu acho que o grande apelo comercial ainda hoje, apesar de se falar muito, não é a Ah, questão ambiental. A questão é não, econômica. Você tem que linkar o que é o interesse ambiental com o interesse econômico do negócio. E na perfeito. época que eu comecei, o que era? Eu trabalhava numa empresa que fabricava materiais virgem. E o Tá, mercado me pedia materiais mais baratos. Só que eu não tá. conseguia, no virgem, fazer aqueles produtos que eles precisavam. No caso, eram curvas, peças especiais que não tinha no mercado por processo de injeção. Então, era praticamente ter que construir peças, revestir com fibra de vidro para atender o mercado. E algumas peças que se fez nesse sentido era buscar o quê? Uma peça mais barata, e eu tinha que buscar um processo alternativo. Aí busquei ir para o lado da reciclagem para poder ter uma resina, uma matéria-prima mais econômica, aproveitada, e fazer um produto final. Então, eu, quando comecei, não foi pelo apelo ambiental. E ainda hoje, digo para o senhor, se a gente não considerar o valor do produto para colocar no mercado, não vai se conseguir resolver o problema ambiental, né? Existe, claro, uma melhoria muito grande na consciência da população de reciclar, existem programas nacionais, como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, existem políticas públicas que estão caminhando muito bem nisso, mas o que existe também, a gente não pode esquecer, é que o usuário já está começando a enxergar o produto reciclado com qualidade suficiente para ele poder usar. Porque antigamente você falava qualquer coisa reciclada, você não agregava valor, você queria ter um preço muito menor. Vou lhe citar alguns exemplos. Por exemplo, hoje o senhor vai no comércio comprar uma vassoura de varrer casa, o senhor não percebe mais que aquela fibra da vassoura é PET reciclado. Você não distingue mais o que acontece. Brinquedos, alguns perfis de móveis, você já não percebe mais que aquilo é reciclado. Entende? Então, o que acontece? O produto cresceu em qualidade, o produto reciclado cresceu em qualidade, ao ponto de hoje ele concorrer em algumas faixas de mercado com materiais virgens, né? Então, a coisa tem que ser pega um pouco por esse lado. Você hoje, por exemplo, vai comprar um rodapé de casa, você vai comprar um rodapé e nem imagina que ele é feito a partir do isopor recuperado do ambiente, que era um enorme problema. Volume, não tinha o que fazer com aquilo. Aqui em Santa Catarina tem uma grande empresa também que faz rodapé e acabamentos em isopor recuperado. Então, hoje você tem qualidade em produto reciclado que tem custos que se viabilizam. Então, é por isso que está aumentando a reciclagem e tem um espaço enorme. Nós só reciclamos 23% daquilo que é jogado no ambiente ainda. Então, nós temos aí 77% de espaço para trabalhar. Esse é o apelo, né? Que eu acho que é importante. E é muito, mas muito importante isso tudo que você está falando. Primeiro,
o aspecto da questão econômica, que eu acho que muitas vezes, né, a gente ouve por questões. Outro dia mesmo no canal, alguém falou para mim essa questão da ideologia da reciclagem, que muitas vezes a gente tem que olhar para as questões práticas. E eu acho que você está trazendo isso porque a gente tem que trabalhar com as questões ambientais, mas também pensando que é possível. Agora, sem dúvida, o que eu falo muito para os meus jovens estudantes é o seguinte: já não é mais um produto de segunda linha quando a gente fala de reciclagem. Eu acho que é extremamente importante isso que você fala. Por quê? Porque a gente está falando de um valor agregado no material reciclado que é extremamente importante, né, Zé Antônio? Exatamente. O meu grande produto é tubete de PVC para um eixo de bobina de plástico. Eu faço isso, essencialmente eu Tá, faço isso. tá. E alguma coisa para o agronegócio, para hidroponia, aquaponia, são coisas que também se usa muito. Mas o que se usava antigamente? Papelão. O Tá, eixo era de papelão, né? Esse certo, papelão vem da natureza, uma árvore que foi derrubada que gerou papel, certo? E certo. o meu material, ele não derrubou nada, ele pegou o plástico que já estava sobrando no mercado, já tinha sido utilizado, e transforma num tubo, que agrega muita vantagem em relação até o papelão, porque ele pode ir num ambiente, por exemplo, úmido, como um frigorífico, não prolifera bactérias, não absorve água, é um higroscópico. Então, você tem hoje um tubete de PVC que ele, Uhum. além da questão ambiental, ele tem a qualidade intrínseca e está substituindo o papelão largamente. Até porque as velocidades que as máquinas operam hoje, elas já têm que operar com produtos que tenham rigidez maior, mais estabilidade, e isso o papelão não dava para esse mercado. Mas eu hoje, por exemplo, recupero todo o PVC para essa finalidade. E aí tem vantagem. Então, tem hoje produtos reciclados que apresentam vantagem, inclusive, ao que existia no mercado. E esse é o grande gancho que a gente tem que Entendi. pensar. Né? Que é o grande cliente. Agora, você começou fazendo o quê? Você começou lá atrás, quando você pensou no produto, você comentou a respeito de que você tinha um desafio que era fazer uma matéria-prima mais barato para gerar produtos mais baratos. Qual foi o seu primeiro produto? Olha, eu comecei fazendo essas curvas que não tinham moldes no mercado, né? Acima de 150 milímetros de diâmetro, não existia moldes Ah, no mercado que faziam essas peças injetadas. Hoje, acho que até 200, 250 já se tem curvas, T's, luvas e tal, né? Mas no tempo que aham, eu comecei, nem isso tinha. Então, eu começava fiz uma serralheria de plástico. Pegava o tubo, fazia os cortes, fazia emendas, transformava numa curva e revestia com fibra de vidro. Mas e aí vendia isso nas lojas. Mas um dia ah, cheguei num pessoal que estava fazendo, na época estava se colocando o programa de fibra ótica no Brasil, estava muito em expansão e precisava se fazer valas nas ruas, colocar os tubos de PVC alinhados para que essa fibra ótica corresse por dentro dos tubos. E tinha uma peça que se chamava espaçador, que era ah, encaixado para deixar esses tubos alinhados. Só uma empresa fabricava isso e, de certo modo, vinculava um pouco com a venda do tubo. Então, as empresas que estavam fazendo construções, além de não ter volume que atendia o mercado, tinham essa dificuldade de preço. Eu fui buscar uma alternativa para fazer isso. Eu acho que todo mundo tem que olhar o mercado com essa visão de buscar um jeito diferente, não ter paradigma. Você pode encontrar um jeito diferente de fazer qualquer coisa. Eu peguei um tubo de PVC convencional, abri uhum, ele longitudinalmente, prestei o forno velho da minha casa, levei para um barracãozinho lá, colocava essa peça dentro, cortada longitudinal, transformava numa chapa, a hora que ela ficava no estado mais plástico, levava ah, numa mesa, prensava isso, ficava uma plástica rígida. Fazia 6 furos com uma serra-copo, voltava no forno a plastificar aquela peça de novo, levava numa outro molde que fazia estampagem daqueles furos para formar uma gola, tirava aquilo novamente frio e levava numa serra que fazia o esquadrejamento da peça. Então eu substituí uma peça que era injetada por um processo totalmente alternativo e manual de fazer. Proporcionalmente, assim, se a peça injetada custava 10, a minha custava 1. Então eu abri um espaço no mercado para trabalhar com um produto que fazia a mesma finalidade, ia ficar enterrado igual, a finalidade era só alinhar os tubos na valeta, né?
E o mercado veio para cima de mim, né? Procurou comprar e tal. E depois tinha um outro produto que derivou desse, que foi Peraí, uma curva. eu quero mostrar esse é um espaçador, é isso? É É um um espaçador? espaçador. É, se Deixa eu chamava mostrar espaçador. esse espaçador. Olha, é bastante interessante, porque ele tem buracos, né? E agora estou imaginando aqueles dutos, né? Ah, que bacana, E o bacana. senhor imagina e fazer essa peça a partir de um pedaço de cano, 33 centímetros de cano de PVC 100 milímetros. Era cortado e fazia todo esse processo. Quer dizer, eram muitas etapas que, como eu não tinha investimento em nada, meus moldes eram madeira, era um forno de cozinha. Depois eu fui melhorando isso, automatizando um pouco também e tal, né? E depois apareceu um outro item que era na esquina do quarteirão. Como é que eles iam fazer 90 graus sem emenda, né? Sim. Eu fiz uma curva longa, de raio 5 metros, a partir de um tubo de PVC. Como eu fazia isso? Até um grande fabricante me procurou uma vez para saber que tamanho é esse molde, que tamanho é essa injetora que faz isso, né? Não, era o tubo que era colocado em cima de um aquecedor, ficava rodando, tipo um espeto de churrasqueira. Quando ele amolecia, Ah, levava num molde de madeira, sulfava ar comprimido nas pontas e esperava ele ficar rígido novamente. E aquilo ficava uma curva de 90 graus de raio longo. Então eram coisas assim que tinha que ficar perdendo algumas horas de sono para pensar como que eu vou fazer isso de uma forma barata. Né? Sempre você tem que pensar as coisas de uma forma que o mercado vai aceitar bem. Né? E aí derivou, fiz lixeira de PVC, também, que é um produto para a zona litorânea que concorre com metal, não ferruja, vendi muito isso, e agora estou com esse processo também, novamente, de voltar com essa lixeira para o mercado, sob uma forma de injetada em pequenas peças que você monte na sua própria casa. Também é um apelo hoje que é o make a hands, ou faça com as suas próprias mãos, né? Então a gente prepara produtos para a pessoa sentir aquela satisfação de montar em casa o seu próprio equipamento, sua própria lixeira. Estou desenvolvendo essa peça agora. Então a coisa foi assim, fazer muito na base do artesanal, experimental, e mais preocupado em atender um anseio do mercado, um anseio do cliente. Essa também acho que é uma coisa importante, os jovens cientistas se aperceberem. Tudo que você faz, você tem que fazer pensando quem é que quer isso, né? Quem gostaria de ter esse tipo de produto? E assim foi a minha história, de fazer os primeiros produtos, né? então, Um porão, uma ah, coisa bem improvisada. bom, eu já percebi que não tinha bolo mais lá em casa porque pegou o fogão, levou lá para. Com certeza, com certeza. E foram muitas, foram mais, sei lá, 300 mil peças que eu fiz assim no artesanal. Foi uma coisa, não foi coisa 300 pouca. mil peças? Né? E esse meu pai, a quem eu quero hoje reverenciar, porque estaria fazendo 100 anos hoje, né? É o que ficava abrindo forno, fechando, colocando peças lá dentro e tal. Isso é uma coisa que me deixa muito satisfeito ter conseguido fazer essa coisa dessa forma, né? É isso, Sem professor. dúvida, é extremamente importante a gente lembrar do seu pai, que também ao seu lado, né? Vocês foram idealizadores e, além disso, assim, não só idealizadores, mas também com a questão da persistência, né, Zé Antônio? Porque você foi o verdadeiro engenheiro, né? Porque você engenheirou mesmo, você olhou para o mercado, foi criando soluções, soluções pensando na questão não só do mercado, mas também do custo, de quem você analisou seus concorrentes, a questão do custo, porque eu trabalhei no centro onde desenvolveu a fibra ótica naquela ocasião, e eu lembro muito bem, quando você estava falando tudo isso, está passando um filme na minha cabeça, porque esse era o grande desafio, né? O grande desafio das caixas de emenda das fibras óticas, dessa questão da curva, eu fico lembrando e eu fico pensando, nossa, que solução bacana que você fez. Parabéns, viu? Você, olha, e parabéns também para o seu pai, que com certeza ele deve estar nos ouvindo aqui e ele deve estar feliz, né, de a gente estar falando dele. Eu fico até emocionado, né, porque É isso mesmo. é, é, os pais são muito importantes. Você sabe, eu acabei de voltar da Índia e te contar uma coisa aqui, né, em primeira mão também no canal. Essa viagem foi muito boa para mim, cientificamente, eu tive bons contatos, tal, mas algumas questões para mim, em termos pessoais, foram muito importantes. Um dia eu estava com a Dr. Hani,
E ela me disse assim, sabe, professor, os pais, porque os filhos mais velhos são responsáveis por cuidar dos pais, tem toda uma questão ali. E ela falou assim: sabe por quê? Os pais e os professores são como deuses. Quando eu ouvi ela falar aquilo, você sabe que eu fiquei muito emocionado. Então, assim, eu fico aí a referenciar, né, essa coisa da homenagem aos nossos pais, eu acho que é extremamente importante. Bom, muito obrigado de você dividir isso aqui, viu? Ó, eu só queria, então, entender uma coisa. Então, é claro que você. Mas você não tinha noção do mercado naquela época. Você sabia que tinha um produto que tinha um preço maior, mas naquele momento você tinha um volume que você buscava atingir? Você chegou a pensar nisso? Não. Na Não. verdade, eu nunca. Eu sei que o mercado existia, era grande, mas não tinha noção do tamanho que isso poderia atingir, né? Ah, Mas eu nunca trabalhei também pensando, professor, e acho que isso é uma coisa que eu gostaria de passar um pouco para quem nos ouve, pensar sobre isso. Eu nunca trabalhei pensando no resultado econômico daquilo que eu estava fazendo. Eu ah, pensei em conhecer as etapas daquilo que eu estava fazendo e ter uma satisfação pessoal em fazer aquilo. Cada peça que eu vendia, eu sentia um prazer imenso. Então, eu acho que o resultado do negócio, ele é fruto da tua satisfação em fazer aquilo. Eu não conheço nenhum empreendedor que não foi sonhador. Então, você tem que sim. sonhar, você tem que ter satisfação em fazer aquilo, porque você vai precisar, no começo, abrir mão do teu fim de semana, abrir mão do teu lazer, abrir mão da tua família, abrir mão de algumas economias que tu possa ter, para realizar alguma coisa que você deseja muito. O dinheiro, ele vai ser consequência dessa tua satisfação. Qualquer área que você trabalhe, eu acho que se dedicar a ela de corpo e alma, não tem como dar errado. E uma coisa importante, né, nessa fase, você só não pode mentir para você mesmo. Você Sim. não pode imaginar que você está comprando uma coisa que custa 10 e vendendo por 9 e ganhando dinheiro. Você tem que ter noção de custo, uma perfeita visão de custo, satisfação naquilo que está fazendo e sempre com os pés no chão. Eu estou fazendo isso Tá. aqui, vou vender e vou crescendo, e o resto é consequência. E é Sim. difícil de planejar a longo prazo as coisas. Você tem que planejar aqui onde você enxerga e se atirar no teu feeling de que aquilo está te deixando feliz e está te realizando como pessoa. É por aí o caminho. Eu não tinha noção aonde eu poderia chegar com o tamanho que eu estou hoje. Não é tão grande assim. Eu tenho uma empresa que eu considero ainda pequena, né? Apesar dos meus 66 anos, a minha cabeça é a mesma. Eu estou pensando ainda que vou longe. E vou, se Deus quiser. E é uma coisa interessante que eu queria ver aí. Você tem algumas fotos para mostrar para a gente lá do início, aonde a gente estava lá com o forno, com a coisa. Eu quero dar uma olhada aí. Pera aí, eu vou colocar aqui no ar para a gente dar uma olhada. Nossa, muito interessante. Estou vendo aqui. São três pessoas. Estou vendo que é o pai e quem mais? Você e quem mais tem ali? Eu não sei se meu pai estava bem na foto aí, acho que ele não aparece bem na foto. É Não? primo, é Ah, primo, é o vizinho, né? Aí tá tudo sem camisa, assim, num porão ainda. Depois ah, a ah. segunda, a segunda etapa foi num galpão abandonado de uma associação de bairros, que eu fui lá chorar para a prefeitura para me emprestar aquilo, e o material reciclado ficava assim na beira da rua. Também é uma outra coisa que eu acho importante, professor, a gente quando se forma, quando sai de uma universidade, ou quando é uma pessoa já formada, sempre sonha com as coisas muito ideais, né? Eu preciso ter a fábrica Sim, feita e tal. E a coisa não acontece dessa maneira. Você vai ter que, no começo, improvisar tudo possível. A primeira vez que eu fui empreender alguma coisa minha, eu já trabalhava de gerente de uma empresa, cheguei lá, eu mesmo tive que bater a proposta, eu mesmo que tive que mandar o e-mail, eu mesmo que tive que ligar para o cliente, descobrir o telefone, não tinha secretária para fazer nada. Então sim, você vai sim, sim. encontrar dificuldades que você tem que estar preparado para encarar, né? Você não pode achar que você vai começar a vida profissional ou industrial achando que você vai encontrar uma estrutura pronta. Você não vai encontrar, você vai ter que construir tudo aquilo, né?
toda aquela sim. estrutura em volta. Eu tinha gente, quando eu trabalhava antes, que assessorava no programa de computador, de não sei o quê, depois tive que pensar em fazer quase tudo sozinho, né? Ou numa planilha mesmo e tal. Então, a coisa nasce dessa maneira, né? Não é Sim. outra forma. Então, você trabalhava eventualmente em grandes empresas como um gestor até, e você foi migrando para essa opção, ao mesmo tempo você foi fazendo para uma realização mesmo disso, é isso? Exatamente. Eu É. trabalhei na maior empresa de motores, que é sediada em Santa Catarina, é uma multinacional brasileira hoje, todo mundo conhece. É. Fiz muitos estágios diversos no tempo de faculdade, não porque eu imaginava que ia precisar disso, é porque eu gostava de conhecer Sim, experiências diferentes, coisas que eu pudesse aprender e tal, e fui me metendo dessa maneira. Qualquer estágio que aparecia na faculdade, desde que eu pudesse pagar a pensão e alguma coisa para comer, eu me atirava. Fui aí para São se Bernardo do atirava. Campo, fui estagiário da Mercedes-Benz e tal, tudo tendo visões diferentes de indústria de imóveis, indústria que fabricava componentes para cadeiras de dentista. Então, eu consegui, no tempo de faculdade, fazer muitos estágios que abriram um pouco essa visão das diversas áreas que poderia ter, espaço e tal. Isso eu acho que me ajudou bastante nessa questão de procurar observar o mercado e ver possibilidades. Isso que é o negócio, né? Agora, quando hoje você trabalha, né? Você começou também a trabalhar com processos mais sofisticados, né? Desses materiais, e aí você entrou na extrusão propriamente dito, né? Sim, eu para fazer esses tubos, esses tubetes, que hoje é o meu principal produto, eu entrei Hum, na linha de extrusão, desde a comprar a para no mercado até o produto acabado, né? Entregar o produto. entendi. Eu faço E isso. eu vou até colocar aqui as primeiras linhas de extrusão para mostrar para o pessoal, porque, olha, eu tô aqui abismado, porque você põe aqui algumas coisas para mim e que eu acho que eu tenho que dividir isso aqui. Ó, tô mostrando agora, peraí. Ai, muito. E eu tô vendo aqui que tem, né, uma extrusora. Como é que foi o investimento para comprar essa extrusora? Foi com aquelas peças do sistema lá de rede de fibra ótica. Ali eu ganhei algum dinheiro, né? E aquelas Ah, curvas e tal. E também tive bons parceiros que acreditavam que podiam fazer a coisa meio fiado para mim começar, tá. parcelavam e tal. E muita coisa foi construída, porque no ramo da reciclagem a gente tem que desenvolver um pouco os equipamentos conforme cada realidade, cada situação muda um pouco. Então, a maior parte dos equipamentos foi onde eu procurei aplicar um pouco da minha engenharia mecânica para desenvolver Tá. esses equipamentos, e são coisas ainda que não são. Hoje já tem empresas mais desenvolvidas em termos de máquina e tal, né? Mas na época era o seguinte: uma monorrosca, uma banheira lá, sem água gelada, sem nada, a serra era ainda no serrote mesmo, e assim foi os primeiros equipamentos, bem rústico, conforme o senhor pode ver aí, foi uma coisa muito simples. Agora, hoje a Uniplástico, ela tem por volta de 60 colaboradores ou mais. Eu sei que você está montando uma outra unidade em outro estado, é isso, verdade? É isso mesmo, a gente está tendo a necessidade de crescer, ser mais até produtivo, porque o mercado cresce, logística também tem que estar um pouco mais próximo dos clientes, e a gente já tem uma estrutura bem montada, e também estou diversificando um pouquinho para a linha do agronegócio, é a questão de tubos e produtos especiais para hidroponia. Já faço algumas coisas nessa área, e a gente está desenvolvendo aí em São Paulo algumas parcerias para ensinar as pessoas e ter o produto para eles fazerem a hidroponia. Então, não só ter o tubo para plantar lá a verdura e tal, mas ter uma espécie de um processo educativo que a pessoa possa aprender e ter uma infraestrutura de produtos à disposição para fazer o negócio. Então, agora a gente está diversificando para essa linha um pouco, e é o que a gente está fazendo. Trabalha 24 horas e tal, é uma empresa já bem constituída. Você hoje, é claro que eu vou querer também saber um pouquinho. Você falou do mercado, né, do Estado em relação ao mercado de plástico. Agora eu queria já começar a entrar na questão da reciclagem. Então, eu queria saber o seguinte: hoje,
né? Você falou a respeito de que a questão de quanto se processa no Brasil, quanto que o Estado processa. Agora, e sobre reciclagem? Esse mercado é grande, não? Aí, principalmente no Brasil e aí em Santa Catarina, não? Ele já é grande, né? É, Existem mercados de granular materiais para fornecer para empresas que vão fazer outros processos de injeção ou extrusão, tá, e isso é enorme, mas ainda tem muita coisa a fazer, ainda se desperdiça muito material, né? No meio tá. ambiente que poderia ser recuperado, né? Aqui em Santa Catarina realmente já tem muitas empresas, o sul de Santa Catarina é forte nessa área, né? Nós hoje temos já aqui no estado de Santa Catarina 37 mil empregos envolvidos na área plástica, só com plástico, né? E trinta e são sete números, mil. são números muito atualizados, não, tá? Ainda tem coisa aí pela Tá. frente que deve estar bem maior. Mas o Ou processo de reciclagem tem um espaço bastante grande aí. Perfeito. E você, então, quando fala disso, lógico que vocês estão contribuindo bastante, então, porque a gente sabe que existe uma taxa de desemprego, a gente sabe disso. Como é que está essa situação aí no estado? Olha, esse é um dos grandes desafios, a gente treinar a mão Ah, de obra para poder trabalhar nos nossos negócios, né? E tá, desenvolver equipamento e na mão de obra. Santa Catarina só tem 3,9% de desemprego. Nós temos aí 96,1% da população da força de trabalho totalmente ocupada, né? Então, hoje, Santa Catarina é um estado que importa mão de obra. Importa tá. bastante mão de obra, especialmente dos estados do Nordeste, que vêm para trabalhar aqui, os países da América Central, os países da África têm vindo bastante para cá, como uma parte do Brasil tem absorvido essas pessoas também, né? Mas Uhum. o nosso grande negócio é desenvolver a mão de obra, porque hoje realmente não é tão simples assim. É bastante já competitivo o mercado, a gente Sim. tem dificuldade na mão de obra. Você falou em 13 mil empregos, nós estamos falando aí de quanto? De empresas que trabalham com reciclagem em Santa Catarina, mais ou menos umas 130 por aí? Isso só na área do sul de Santa Catarina, 130. Tá, No tá, estado de tá. Santa Catarina, eu não tenho o número de empresas de reciclagem, mas Ah, no total que trabalham com plástico, são mais de 1.000 empresas trabalhando no ramo do plástico aqui em Santa Catarina. perfeito, perfeito. Agora, olha, nós vamos falar então sobre a questão do PVC, né? Você recicla somente esse tipo, a gente já entendeu, mas antes eu gostaria de saber um pouco, quer dizer, quando você compra o PVC, quer dizer, que tipo de produto, na verdade, é de PVC hoje? Só para quem está nos ouvindo, quer dizer, o cara sabe que aquele produto é PVC, então quando descartado, e você vai lá comprar para reciclar. Eu queria primeiro saber o seguinte: quando eu falo de PVC, que produto que eu estou falando? O senhor está falando normalmente de tubos de água e esgoto, forro de Perfeito? PVC, alguns Tá. perfis, alguns perfis de móveis, né? Ah, Brinquedos, tem alguma coisa de brinquedos, mas a grande maioria está na área de condução de água, condução de esgoto, forros, painéis de revestimento. Hoje tem muita coisa nessa linha de portas, janelas, perfis de janela, perfis de porta, que é o que nos dá o maior abastecimento de matéria-prima para reciclagem, né? No PVC, no PVC. tá. Bom, então eu preciso explorar o engenheiro José Antônio para entender um pouquinho sobre esse processo de reciclagem. Vamos falar um pouquinho das etapas de reciclagem? Eu sei que é lógico que você não vai contar o segredo industrial aí, mas eu quero também trazer algumas informações, principalmente pensando nas etapas. Então, a primeira delas, de uma maneira geral, eu queria que você me explicasse quais são as etapas e aí a gente entra em cada uma delas. Pode ser? Claro. Primeira é a obtenção do material, né? Então a gente Tá, tem basicamente as origens são a para industrial, ou seja, tá. empresas que fabricam produtos de PVC e que têm suas aparas que não reutilizam, né? Fazem de Entendi. material virgem, não reutilizam suas aparas. Então a gente compra essa sobra das grandes indústrias. Esse é o material mais nobre, porque a gente Tá, conhece a formulação, a gente conhece a origem, a gente sabe que ali é um tipo de formulação única, né?
Depois nós temos as coletas seletivas, que hoje no Brasil já tem muitas cidades com programa de coleta seletiva. Aí também já se separa, os catadores pegam isso nas cidades, levam para empresas que fazem a prensagem disso e uma pré-seleção. Mas aí vem muita, nessa pré-seleção, então eu compro dessas empresas que separam esse material, mas vem de tudo um pouco. Vem um pouco de brinquedo, vem um pouco de tubos, vem um pouco de mangueiras, e aí a gente tem que selecionar de novo. Por exemplo, nem tudo que se vê é plástico, é PVC, né? E são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, uma garrafa de PET, que é a garrafa de refrigerante, ela é totalmente nociva no meu processo de PVC. Então, eu recebo dessa forma, dessas origens aí, e tenho que fazer uma seleção novamente. Seleciono por cor, seleciono por padrão de qualidade, seleciono por tipo de produto, tudo para ir fazendo segmentos e poder depois tratar isso de uma maneira diferente. E o que não é PVC. Aí uma torneira que tem borracha, uma garrafa de PET, por exemplo, professor, é muito importante as pessoas ouvirem um pouco mais sobre isso. Ela tem 4 matérias-primas diferentes. O rótulo é uma coisa, a garrafa em si é outra, e mesmo assim ainda tem a transparente e a verde normalmente, a colorida. Depois tem a tampa e ainda aquela espécie de uma borracha que está dentro da tampa é outro material. Cada um desses tem que ser tratado de maneira diferenciada. Então, isso chega, é tudo plástico. Não, não é tudo plástico. O dia que a sociedade conhecer mais, eu acho que aí passa por um processo de educação de base, ela vai separar melhor isso agrega valor ao produto e a indústria fica muito agradecida porque recebe a coisa de uma forma muito mais bem elaborada, né? Eu gostaria, na hora que o senhor achar oportuna a questão, a gente falar sobre os valores que tem no mercado de sucata, de materiais que são... Eu quero, calma, mas espera aí, que eu estou agora primeiro pegando a matéria-prima secundária, porque aqui no canal, Zé Antônio, a gente não mais chama lixo e nem sequer resíduo. Eu entendo que a gente tem que começar a pensar que isso é uma matéria-prima secundária. Ou seja, você compra o que antigamente a gente chamava de resíduo, mas no fundo é a tua matéria-prima, que é a tua matéria-prima secundária. Então, para a gente, porque a palavra lixo, eu sempre discuto aqui no canal, é algo sem valor, do grego, algo sem valor. E resíduo também tem aquela pecha de que vale pouco. A gente tem que mudar isso daí, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Agora, uma coisa que é importante, você falou, e olha, você sabe que eu estava dando aula de reciclagem ambiente, e eu faço uma experiência para os alunos do Luva, faço um monte de coisa, eles vão pegar os resíduos ou as matérias-primas secundárias lá na universidade, e depois a gente vai classificando esses materiais. E aí a gente viu alguns frascos com isso mesmo que você falou, quatro produtos. E o detalhe, não é dito isso no rótulo. Agora, eu vou te contar uma coisa. Eu fiquei tão feliz, teve uma empresa, e eu não vou falar o nome aqui, lógico, que ela pôs no rótulo, a tampa é disso, o rótulo é disso e a garrafa é disso. Seria tão mais fácil, né? Seria tão mais fácil para a gente ajudar o processo de separação. Agora, você falou, então, aparas, né? Sobras de indústrias, né? Coleta seletiva, e coleta seletiva você destacou as dificuldades em relação à heterogeneidade das suas amostras. Agora, isso como é que é esse resíduo sólido urbano? Quando você compra, lógico que você tem alguns contatos, você tem alguns fornecedores, e que isso é muito heterogêneo mesmo, Zé Antônio? Olha, já tem bastante empresas que estão se dedicando a isso, a fazer, a pegar dos catadores, levar para uma unidade, né? Tem exemplos muito bons aqui, inclusive em Caxias do Sul, naquele dia que o senhor estava lá conosco na universidade, se falou muito sobre todo um trabalho que foi feito para organizar cooperativas, né? Sim, então já hoje se tem muitas empresas que já trabalham com essa aglomeração do material, deixar enfardado em condições para mandar para a indústria trabalhar ele de uma forma mais racional, né? Então já tem muita gente trabalhando nisso e são grandes oportunidades aí para o mercado, para trabalhar e tal. Mercado. Agora, e como é
esse processo de separação que você faz? Explica para mim, não sei se você pode contar, porque eu estou imaginando que deve ser muito trabalho. Você usa densidade, você usa. O que que você usa para separar esses. Entre aspas, para verificar se foi feito bem a separação? Isso hoje ainda era um processo manual. Numa Manual. correia transportadora, o material Tá, vai passando e as pessoas vão tendo conhecimento ao longo do tempo, o que é cada coisa, e vão separando para destinos diferentes. A partir daí vai perfeito. para moagem e tal, mas ainda é um processo manual. Não tem, por Tá, exemplo, hoje no mercado um equipamento economicamente viável para separar isso, por exemplo, por fotoleitura, né? Como no arroz, o arroz hoje, o grãozinho preto do arroz, já é separado numa máquina que separa ele do arroz bom, né? No plástico ainda não tem isso. Já tem tecnologia para ler cor, ler padrão de material, separar depois de moído, mas é uma coisa que ainda nesse nível da reciclagem ainda está bastante fora do nosso dia a dia, né? Ainda é muito manual mesmo. Isso também pode ser uma outra grande vantagem, porque o mercado da reciclagem, professor, ele absorve uma mão de obra bem hum, básica. O Brasil sim, tem muita gente que precisa de emprego que não tem qualificação uhum, ainda, entende? sim, Então, normalmente, nessa área da seleção, já tem empresas que têm estrutura, que eu não tenho problema de contaminação, eu não tenho problema de cheiro na minha indústria, eu não tenho problema, não mexo com material orgânico na minha empresa. tá, tá. Mas as pessoas que estão lá são pessoas que ainda não tiveram possibilidade de estudar, de se desenvolver e tal, e dependem do emprego. Então, gera uma mão de obra muito grande o setor da reciclagem, você entende? É importante essa parte, é manual Sim, ainda, hoje é manual. sim, sim. Tá chegando, viu, Zé Antônio? Tem algumas empresas que estão trazendo alguns equipamentos, né, em relação a essas tecnologias. Eu até entrevistei um dos caras aqui no canal, que é o engenheiro Hartmann. E se você tiver interesse, aqueles que estão ouvindo essa história também, mas aí a gente está falando de equipamentos high technology, com questões assim, com sensores de infravermelho, sabe? Uma coisa, sabe? É isso aí. Ô, ô, Zé Antônio, agora me fala uma coisa. Então você falou dessa separação, que ela acaba sendo manual. Você está dizendo para mim aqui, depois dessa separação, você moe, é isso? Exatamente. Esses materiais vão separados por cor, Ah, por padrão de tá, qualidade, e seguem para um moinho, onde ele é tá, triturado e com um jato de água para tá, tirar alguma sujeira que esteja uma impureza, alguma coisa, um rótulo de papel, por exemplo, alguma coisa. E aí tá, ele com água, ele é moído, né? E fica vamos lá, um grão de milho, mais ou menos, tá, né? A tá, granulometria que eu, no primeiro momento. Depois ele passa por um processo de secadora, por centrífuga, né? E tá. aí separa aquele pouco de água que foi usado, né? Uhum, Importante salientar, a água é toda reutilizada, eu não tenho consumo nenhum de água, é só água da chuva, que é toda utilizada, ela vai para um filtro, aquele pouco de rótulo, de alguma coisa que fique no produto é separado, e a tá, água retorna para o processo, não tem consumo de perfeito. água, não. Essas 60 pessoas, professor, elas consomem R$ 200 da conta da água na nossa empresa, por mês. Só a água de beber. Até a água que está no WC, ela é água da Tá. chuva. Ela é Puxa totalmente vida, hein? Que reaproveitada. bacana. Então, o circuito é fechado, até porque o meio ambiente hoje Certo. tem regras muito rígidas para isso. Mas eu queria Claro, seguir. claro. Depois que esse material seca numa centrífuga, ele vai para um segundo moinho que a gente chama de micronização. Isso ele Tá. vai moer de novo esse material e levar a uma granulometria abaixo de 0,5 milímetros, que se fala em mesh, mas para as pessoas que não têm essa visão de número, é 0,5 milímetros. É aproximadamente um arroz, uma farinha de mandioca ou até um açúcar. Fica nessa Entendi. granulometria para ir para o processo de extrusão. Quantos meshes são? Eu não uso mesh lá no meu dia a dia, Ah, você porque a não gente. usa mesh, você usa milímetro mesmo. Agora, você lava com soda e detergente ou não? Não, eu não uso nenhum tipo de produto químico, porque o que chega para mim
não chega material orgânico. Por exemplo, eu não uso tubos que tenham contaminação de bactérias ou coisa desse tipo. Eu só uso a maior parte a palha industrial. Então ela já vem limpa, né? Eu só uso a água para tirar alguma impureza de poeira, alguma coisa desse tipo. Né? Então eu não uso nenhum tipo de produto químico no meu processo. Só produtos químicos para extrusão. Aí é outra conversa. Ali na lavagem não é usado nada. Agora, moeu. Vai para aglutina ou não? Para ir para um processo de extrusão? O PVC rígido não é necessário aglutinar. Quem trabalha com plásticos flexíveis, aí se aglutina porque você vai moer uma embalagem de um saco, por exemplo, de supermercado, para ter um exemplo prático, tu vai moer aquilo em pequenos pedaços. Depois você precisa condensar isso, você precisa aumentar o peso, né? Então você leva num misturador, aquece ele, quando ele chega próximo do momento de plastificação, você dá um choque térmico, normalmente com água, aí ele como se enruga essa peça e fica uma peça mais densa. No meu caso, que é PVC, não. O PVC, o que eu faço é apenas bater ele numa espécie de um liquidificador industrial para que ele perda o restinho de umidade que ele possa ter, ele fique abaixo de 1% de umidade, e aí eu agrego alguns componentes nele, que é pigmentos, algumas coisas, para plastificação, para melhorar a questão de plastificação. Mas ele não é usado nada além disso. Então, hoje você usa a sua reciclagem, você usa processos de extrusão? Sim, eu trabalho só com extrusoras, Perfeito. Agora, quando eu falo em extrusora de PVC, eu fico assim, morrendo de medo com o HCl que pode sair da degradação do PVC. Você tem hoje, então, as roscas, todo um tratamento, pensando de que não pode ser atacado com eventuais problemas de liberação, ou você tem saída de gases que não deixa gerar isso aí? Bom, as nossas extrusoras, elas não sofrem tanto ataque químico, porque a gente não deixa o plástico chegar ao ponto da queima, vamos dizer assim, né? A gente trabalha ali no limite da plastificação. E ainda é colocado, na mistura, é colocado um estabilizante térmico, para ele não degradar. Perfeito. O que tem na metade, mais ou menos, do equipamento é uma câmara de vácuo que suga qualquer tipo de gás e o ar que está no composto, né? Porque se alimentou em grão, você tem ar ali no meio. Precisa tirar isso, né? Claro. Esses gases são filtrados e tal, e não tem geração de nenhum tipo de gás. A não ser quando, por um erro operacional, você queima o PVC na máquina, aí você gera o ácido. Mas o grande problema dos equipamentos não é o ataque químico, é o desgaste por abrasão. Porque para o PVC ter rigidez, o que é colocado na formulação original dele? É colocado carbonato de cálcio. É o mesmo material que está aí nos comprimidos, nos sabonetes, nas pastas de dente, é o que faz o volume e dá a rigidez do plástico. Então, esse material é como se fosse uma rocha, né? Moída, que ela está na forma de cristais. Então, é como você visse numa lente, numa lupa, um diamante, todo pontiagudo. E ele está no meio da massa plástica e ele faz abrasão. Então, o desgaste dos equipamentos se dá por abrasão. E aí a gente tem um consumo realmente bastante importante. Tem que fazer tratamento térmico nas peças para que eles tenham rigidez, resistência à abrasão. Então, a gente faz tratamento a plasma, câmaras de nitratação a vácuo, nitratação a plasma. Esses materiais são tratados e revestidos com um eletrodo duro, onde está essa parte que sofre abrasão. Mas eu não tenho problema do ataque químico, não existe isso. Olha, eu estou adorando essa conversa. Agora, o problema também do moinho, você deve ter também para faca, é de faca esses moinhos também, né? Eu tenho moinho de faca e tenho moinho de martelos. Eu me adaptei melhor com os moinhos de martelo. Como o meu material é rígido, ele é quebradiço. Então, o martelo, ele é um elemento que se desgasta também, mas ele tem uma vida mais longa. Eu tenho moinho de faca quando eu tenho que moer semi-rígido, que aí ele tem que ser cortado, né? Mas aí tem um problema que o fio se desgasta mais exatamente porque tem ali esse carbonato que faz o trabalho de abrasão. Então, a faca tem que ser afiada com muito mais frequência. Eu trabalho mais com moinhos de martelo. Essa é a maior parte dos equipamentos.
Agora, você falou que coloca aditivo no reprocessamento, tal, mas ele chega às vezes a amarelar, ele degrada um pouco? Sim, se você coloca o estabilizante térmico para ao longo do Ah, processo de extrusão, você hum, manter o material na condição de plastificação, mas não passar hum, disso. E como ele tá. tem um tempo de permanência dentro da máquina, por exemplo, Ah, o plástico ali trabalha até 120 graus, a máquina trabalha às vezes até 170. Então, se ele passa rápido com o estabilizante junto, ele não chega a degradar. Mas tá. se você, por acaso, começar a cruzar esse ponto, você começa a ter o amarelado no produto, né? Tem um amarelado que aparece no PVC, especialmente que está Ah, exposto ao sol, é outra coisa, é a ação dos sim. raios dos solares Rádio, no material, né? Ele perde a cor, né? sim. Perde o brilho, perde a cor. Mas no processo mesmo eu uso estabilizante térmico, uso Uhum, pigmentação, e um outro elemento que é preciso, às vezes, quando se quer ter um produto mais claro, é o dióxido de titânio. Isso se sim. usa para deixar o produto mais branco. Eu sempre, no meu processo de reciclagem, eu parto da cor mais clara para a cor mais escura. Eu não consigo fazer o caminho contrário, né? Então, se eu tenho um material que eu quero tingir ele preto, eu consigo a partir de um branco. Mas se eu pegar o branco, eu não consigo voltar ele para a cor preta. Então, é sempre do claro para o mais escuro. Essa é a... Nossa, isso é uma aula que você está dando aqui, pelo amor de Deus. Agora, quando Ah, eu falo, por exemplo, os setores que você vende, né? Então, assim, é óbvio que você está falando desses aditivos, mas tem alguns setores. Quais são os setores que você vende hoje? Você falou, né? Agricultura, você está começando, né? Então, esses aditivos, alguns você tem que colocar mais para algum determinado setor do que para outros, né? sim, por exemplo, no ramo dos remédios, né? Eu Ah, vendo tubo para remédio. Eu não posso fazer o tubo para remédio com material reciclado que não tem uma origem muito bem determinada. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma para industrial praticamente virgem para fazer esse tipo de produto. Eu não posso estar fazendo tá. misturas que eu não sei nem o que vem ali, né? Eventualmente, né? Mas a gente tem sim uma preocupação com cada setor no ramo alimentício. Eu tenho que tomar cuidado, não posso botar um material orgânico no meu processo que possa conter alguma bactéria, alguma coisa. Então, tudo isso aí tem que ser controlado e a gente tem realmente a preocupação com isso aí. Né? Eu vendo muito no setor da alimentação, vendo no setor automotivo também, esses tubos que estão no lado do caminhão, que é onde carrega uma mangueira de diesel ali acoplada, é um tubo de PVC na grande parte. Eu vendo para as grandes marcas aí desse mercado. Ô, Zé Antônio, agora me diz uma coisa, e para manter esse negócio, eu sei que você é um grande empresário aí, agora qual é a dificuldade para se manter esse negócio? Olha, a gente encontra duas grandes dificuldades hoje no mercado, né? É, Ah, uma delas é a mão de obra, o treinamento da mão de obra. Às tá, vezes até o sistema S, que a gente chama de SESI, Senai, oferece cursos e às vezes não se consegue nem preencher turmas que estejam interessadas em aprender um pouco. Por causa provavelmente, o nível de ocupação aqui em Santa Catarina ser grande, às vezes tem dificuldade com a mão de obra. Então, capacitar a mão de obra, como é uma coisa muito experimental, então ah, você tem que ter bastante trabalho nessa área, né? Outra preocupação que eu vejo nesse mercado de reciclagem é que não existem equipamentos desenvolvidos para todas as situações. Então você tem que estar entendi. constantemente tendo que desenvolver algumas coisas e tal, porque os equipamentos são um pouco standard, né? Para fazer tubo Tá, e tá. básico de resina virgem. Né? Então, quando você parte para reciclagem, você tem que dar uma adaptada, improvisar algumas coisas aí, né? Mas a mão de obra, eu acho que hoje a maior preocupação é treinar a mão de obra para ter essa experiência toda, de separar esses materiais de uma forma muito visual. E hoje eu perguntaria também, né? é, e os desafios dessa área? Você está sentindo que está havendo uma mudança no mercado, né? Está falando cada vez mais. Tem grandes empresas aí de processamento de polímero que estão entrando nessa área. Que desafio você diria assim? Ó, tem ainda muita coisa pela frente, mas você falou isso, claro. Você falou da quantidade, que você tem um 23,1%, mas você sabe que tem muito mais para frente para reciclar, mas você tem também um avanço tecnológico. Eu queria que você contasse um pouco dos desafios. Nós agora estamos trabalhando para uma fábrica que tenha um layout mais produtivo, com Ah, equipamentos que tenham produtividade maior,
mas eu acho que a gente tem que se preparar, porque o mercado da reciclagem ele vai ter acho que um outro estágio de interesse no mercado, não só esse de pegar material, fazer outra coisa, né? Eu acho que a questão do crédito de carbono, por exemplo, é uma questão que se tem que falar hoje muito claramente, né? As empresas que geram produtos a partir de plástico, elas vão ter que justificar o retorno desse material, aonde ela vai recolocar o material. Então, a indústria de reciclagem ela vai ficar muito próxima do interesse de uma indústria de ponta para fazer um pneu de carro, por exemplo. Então, você tem que desenvolver a indústria de reciclagem e o crédito de carbono, eu acho que no fim a gente não vai vender produto reciclado, a gente vai vender crédito de carbono por reciclar material. Então, eu hoje tenho aí 400 toneladas por mês de material só de PVC. Quem é que não quer justificar junto aos órgãos públicos 400 toneladas de retorno do mercado? Qualquer empresa grande tem interesse nisso, entende? Então, a visão é também de você chegar num outro nível de venda. Você não vai vender só o produto, você vai vender também a tua questão ambiental junto, né, nesse processo. Tomara que isso seja... são certificados mesmo de crédito carbono, né? Exatamente, exatamente. Já se tem mercado para isso, já se está começando a trabalhar nessa linha aí de vender crédito de carbono. É por aí. E que a muito momento nós estamos falando de dinheiro na bolsa, né? O eu não empresário vejo. já deu risada aí. O empresário já deu risada. A primeira vez que o cara dá risada na entrevista e é quando eu falo do dinheiro. Não, o dinheiro é questão da satisfação de você trabalhar com aquilo. Mas o que eu Eu acho sei. é que realmente não tem como você desvincular o resultado econômico Sim, claro, claro. do processo de recuperar o Sim, ambiente, né? A sim. gente tem que pensar isso. Pô, tudo que a gente tem que fazer é dar valor econômico para um produto, para ele não ser um problema. Eu vou citar aqui Sim, alguns claro. números para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Uma cidade de Aham. 100 mil habitantes, ela É. gera, em média, meio quilo de material reciclável por habitante. Então, 100 mil habitantes, 50 toneladas de material são gerados por dia numa prefeitura de 100 mil habitantes. Esse material, em média, ele não vale menos do que 50 centavos. Então, eu tenho, todo dia, numa cidade de 100 mil habitantes, eu tenho 25 mil reais de valor de matéria-prima. Matéria-prima. Então, 750 mil por mês. Só que esse valor, ô Zé Antônio, de baixo, porque está tudo misturado, não é? Sim, eu estou falando o material in natura. Se eu pegar lá da coleta seletiva, aquele volume todo misturado, vale isso. Se eu separar isso, ó, o valor sobe. 50 centavos? 50 centavos. Média. Estou falando papelão Tá, vale menos e tal, né? Mas eu tá queria bom. chegar no final da conta. Então, uma prefeitura tem 25 mil reais para trabalhar e ela gasta, talvez, outro tanto para enterrar. Ou gastava para enterrar. Né? Então, você imagina 750 mil reais por mês, fora o número de empregos que isso gera, para você separar isso. Por que no Brasil hoje se tem 98% de recuperação das latinhas de alumínio? Porque ele tem valor. Você não vê mais quase uma latinha jogada. Então, você tem que colocar as políticas públicas, e aí passa por políticas de impostos e tudo mais, você tem que colocar isso de forma que torne rentável esse negócio e dê Sim. emprego. Né? Uma questão muito importante que nós, nessa área, estamos sempre colocando, por que no material reciclado você tem que pagar os impostos, na grande maioria dos estados, igual ao quem faz um material virgem? Você está tirando do meio ambiente um produto que já gerou imposto, e você está gerando emprego, você está tirando um passivo ambiental. Né? Então, é preciso a gente pensar Dupla tributação. Tem que falar isso, porque está tendo dupla tributação, né? isso. E acho que a sociedade tem que entender que o lixo não é um problema, o lixo tem que ser uma Sim, solução. Nós não vamos mudar de planeta e não vamos deixar o conforto de usar as embalagens plásticas. Né? Muito se critica a embalagem plástica ainda e tal. Imagina hoje como você ia alimentar essa população se você não tivesse acondicionamento adequado
das carnes, dos vegetais e das coisas. Você ia viver naquela forma de comprar do agricultor que está do lado da tua casa? Não funciona mais assim. Né? Como é que é abastecer um centro grande, São Paulo, etc. Né? Então, a embalagem ela tem que ser vista como uma solução. E a reciclagem tem que fazer parte desse processo, para você não jogar isso no meio ambiente. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos já não admite mais você enterrar lixo aí. Né? Ainda existe algumas situações, né? Mas a gente tem que trabalhar muito para que isso se transforme num valor econômico. Agora, você falou de dinheiro, né? Então, e eu lembro que no meio da nossa conversa você falou, mas quando que eu vou falar de dinheiro? Porque você falou, bom, então 50 centavos é o resíduo sólido urbano que veio do processo de coleta seletiva. Se ele vende para você já mais ou menos separado, assim, você pode falar o preço ou não? O menor valor dobra isso. O dobro. Se por acaso ele já tem uma pré-seleção, ele já pula para 2 ou 4 vezes esse valor. Né? São 4 vezes esse valor. Exatamente. Ou seja, por isso que tem muitas empresas também fazendo processos de separação para ter uma qualidade legal e assim por diante. É isso. Até um tempo atrás, professor, as empresas que geravam material plástico, elas pagavam para retirar esse material. Hoje já está mudando um pouquinho. Ela já fala, opa, peraí, aqui eu vou separar um pouco, já vou vender isso. Então já está começando a ter bastante valor no mercado, né? E só a gente precisa sair dessa coisa empírica de catador, pegando na rua. A educação, de uma maneira geral, quando você tira uma embalagem especialmente de carne, você já tem que ter uma panelinha ali do lado da tua casa, da tua pia, dá uma pré-lavada no material, que isso está facilitando o mercado lá fora, está agregando valor, está criando uma situação mais higiênica de usar esse material. Então a gente precisa educar, e tem evoluído, é por aí mesmo, educar as crianças de hoje, para que amanhã a gente tenha essa coisa evoluída. Né? Não vamos conseguir ter outro caminho a não ser agregar valor, separar isso bem, saber tratar esse material e levar para o destino correto, que é a indústria onde vai gerar emprego novamente. Né? E eu acho bacana você falar isso, porque, na verdade, quer dizer, essa pré-lavagem, mas, Zé Antônio, eu queria só deixar registrado aqui uma coisa. Tem que tomar muito cuidado para não lavar tanto, para não gastar muita água, porque depois vai ter uma lavagem lá na frente, né? Num processo de tratamento. Quando a gente faz uma avaliação de ciclo de vida, tem que tomar cuidado para não gastar muita água antes. Então é aquele tapa, né? Hoje se questiona até a energia, o carro elétrico, se ele é mais econômico ou não, pela a transformação até chegar na energia do carro. Na verdade, é isso mesmo. Você tem que ter um baldezinho lá, juntar ali um pouco, dar aquela limpada, né? E deu para bola. É por aí. Não pode pensar em abrir a torneira e ficar gastando água tratada a cloro aí, a custo alto, né? Não dá mesmo. É bem assim. É uma questão que a gente vai. Eu não consigo mais, nem o lixo orgânico na minha casa, eu não consigo mais descartar. Eu tenho que reciclar tudo. A gente vai criando essa mania, essa consciência, né? E tem que fazer por aí, né? Eu acho que a sociedade tem que pensar assim. Olha, eu fico triste quando chega por volta de 1 hora a nossa conversa, porque eu vou ter que começar a me despedir do entrevistado, né? E eu tô com dó, porque o cara sabe tudo sobre reciclagem, mais especificamente de reciclagem de PVC. Você está nos dando uma aula. Você foi claro, você foi direto, explicando o processo claramente, você nos deu detalhes, que eu acho que isso é extremamente importante. Zé Antônio, agora fala para mim assim, Bom, primeiro que você já virou sócio do canal, você vai querer, quando você quiser voltar, você volta para explicar mais coisas, mostrar a fábrica, se você quiser a nova, porque a gente já vai estar aqui com bastante. Eu acho que a gente está se colocando à disposição para você divulgar aí o que você acha, até porque você está trazendo muita informação sobre esse aspecto da reciclagem do PVC. Olha, antes de me despedir, eu queria te dizer o seguinte: você tem algum outro ponto que você acha que é importante a gente tratar aqui, não? Professor, eu tenho uma certa necessidade de devolver essa minha experiência, que não é uma experiência científica, eu quero deixar claro, mas eu quero devolver para as pessoas, especialmente no seu universo de formandos, cientistas, jovens,
que existe uma oportunidade muito grande de você empreender nessa área. Eu acho que você tem que pensar que você buscar no mercado, observar as situações e criar o seu universo. Você pode ser um professor, você pode ser um cientista, se você gosta disso, faça isso, focado nisso. Mas se você tiver a oportunidade de agregar esse teu conhecimento técnico a uma coisa profissional que vai te dar a possibilidade de você se realizar profissionalmente, eu acho que você deve aproveitar essa oportunidade. Eu apelo para os jovens aguçarem essa visão de ter ambição. Toda pessoa ela tem que começar de um grande sonho. Então, é importante você observar o mercado, ter conhecimento dos custos, como são feitas as coisas, vender o seu conhecimento, as suas ideias, não ter paradigmas, preconceitos de que isso é feito por uma grande empresa, isso é feito só por um grande processo técnico. Não, você tem que fazer o teu trabalho voltado para aquele que você vai atender, o teu cliente. O resultado financeiro é consequência direta disso. Precisamos aproveitar, desenvolver essas ideias, enxergar o meio ambiente como uma possibilidade da gente modificar isso, né? Se nós conseguirmos produzir insumos, como, por exemplo, verduras ou produtos, num ambiente confinado, tratado, nós não vamos derrubar a floresta da Amazônia, não vamos estar preocupados com isso, né? Acho que nem é esse o caminho técnico que se vai informar. Então, eu digo para os jovens cientistas que você não precisa ter um grande laboratório para você ir trabalhar. Você procura criar o seu próprio laboratório. Você pode, né? Se você gosta de um laboratório de estudos, faça isso e tem que continuar estudando a vida inteira. Mas procure fazer isso a tua realização profissional. Eu às vezes falo assim, poxa, eu nunca assinei uma RT, né? Mas eu nunca me senti tão profissional quando eu entrei na área da reciclagem, porque eu tive a possibilidade de desenvolver várias coisas e tal, e isso é muito bom para a realização pessoal. Eu acho que todos os jovens que têm essa capacidade científica, usar isso para pensar também no seu lado empreendedor, no seu lado... Não buscar o dinheiro, não busque o dinheiro, busque a satisfação profissional, que o dinheiro vai vir junto com isso. E se ele não vier também, não tem problema, você vai ser feliz da mesma maneira. Isso é importante. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta, se dedicar de corpo e alma. E eu queria dizer para os jovens que eles têm essa oportunidade na reciclagem. Podem buscar que vocês vão encontrar. Eu agradeço, professor, a oportunidade. Eu fiquei muito feliz em conversar com o senhor. O senhor é uma pessoa conhecedora do assunto. Desculpa se eu não tenho a informação técnica ao seu nível, mas a prática a gente aprendeu algumas coisas aí que dá para dividir com todo mundo. Muito obrigado. Eu acho que, na verdade, você está sendo o meu professor aqui, Zé Antônio. Eu acho que, para mim, primeiro que eu fico muito grato de você dispor do seu tempo, se locomover por um espaço especial para fazer essa gravação. E mais que isso que você trouxe para o canal, você trouxe uma lição de vida, né? Porque, de fato, a gente fica até emocionado, porque uma pessoa que trabalhava em grande empresa, que foi em busca do sonho, realizou, e neste momento, nessa pós-modernidade, onde a gente vê o jovem que quer tudo de muito imediato, muitas vezes, e que acaba gerando frustrações, depressões, quando você traz essa lição de vida, né? Porque você não falou só de PVC aqui, você falou não só de reciclagem de PVC, mas você falou também de a realização de um sonho. Você nos mostrou a realização de um sonho e você traz um exemplo de vida que eu fico extremamente emocionado e agradecido de você estar aqui falando com a gente. Então, olha, eu só tenho a te agradecer muito por você ter aceito esse desafio. Eu sei que em alguns momentos a gente ficava conversando, né? Mas foi muito gostoso ter essa conversa, principalmente porque você sabe muito de PVC e principalmente da reciclagem de PVC. O meu muito obrigado, ok?
Eu que agradeço, professor. Obrigado. E quando tiver a oportunidade de estar junto com o senhor, eu quero absorver mais conhecimento científico para me ajudar. Muito obrigado. E olha, a cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui, eu tive uma aula com o engenheiro José Antônio Pereira, que falou sobre reciclagem do PVC. Na verdade, né, ele nos deu uma aula, mostrou todas as questões das etapas dos processos de reciclagem do PVC. Então, ó, se você gostou dessa entrevista, compartilhe, tá? Não esquece, ó, de acompanhar a gente aonde? No Instagram, Professor Polímeros. E também, né, lembrar que nós estamos nas plataformas, no podcast, nas plataformas Anchor, Spotify, o Apple e Google Podcast. Vejo você no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista.